Louvado seja o nome do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, que Papai do Céu traga vida em abundância, saúde, paz para você e sua casa. Que haja força e vigor, em nome de Jesus. Eu quero aqui compartilhar em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, do versículo 1 ao 8, que diz o seguinte: cumpre estar atentos. Veja a orientação que Deus tem nos trazido, tem nos dado no tempo de hoje. Tempos difíceis, tempos de angústia, tempos de aflição, tempos que nós não estamos entendendo, mas que Deus ele tem nos alertado, porque depois disso a gente pode ter a certeza que virá uma ação de Deus, porque Deus ele não deixa ninguém despercebido, Deus não deixa ninguém abandonado. Muitos têm dito, eu vejo muitas pessoas indagando e falando que a terra não tem mais jeito, que o mundo já está perdido, que as pessoas já não têm mais jeito. Meus irmãos, minhas irmãs, Deus ele nos deu o livre-arbítrio. Ele nos diz lá no livro de Gênesis que ele nos fez imagem e semelhança dele, e nos deu Jesus Cristo para morrer por todos nós, sem exceção. Acontece que o livre-arbítrio que Deus nos deu não é para a gente se distanciar da palavra dele e do mandamento, achando que vai ter a salvação, que vai ter a vida eterna, porque a palavra dele mesmo nos orienta que o filho do diabo, ele pratica o pecado. Então, quando a gente se distancia de Deus, a gente começa a desobedecer, a gente mesmo se desvincula dele como filho. Mas nós precisamos entender que o único que nos valorizou e nos valoriza até hoje, permanece nos valorizando, é Deus. Através da morte de Jesus, Deus pagou um alto preço por nós sendo pecadores. Nem antes nem depois de Jesus Cristo não teve ninguém para morrer por nós. Uma morte tão sofrida para dar valor a nós pecadores. Então, nós precisamos ter isso no coração e na mente, pensar com razão e ter a consciência de que o amor de Deus por nós foi grande. Depois desse amor não tem ninguém para ter esse maior amor por nós. Então, devemos obedecer à disciplina do nosso Deus e não perder essa oportunidade de um dia estar morando na glória com Deus. Porque a pior coisa, meu irmão e minha irmã, é passar uma eternidade no sofrimento, na dor, na tentação, né? Uma vida eterna atribulada, porque a garantia de vida eterna é para aquele que perseverar até o fim e herdar o galardão. Então vale a pena nessa terra, a gente sabe que, como as pessoas dizem, não tem lei para isso, não tem para aquilo, meu irmão e minha irmã. Nós que conhecemos a Deus, que nos declaramos filhos de Deus, a gente precisa crer na lei de Deus. A lei de Deus, ele traz para a gente um freio do que devemos ou não fazer. O nosso condutor é o Espírito Santo. Não é porque a lei da terra fragilizou que eu vou fazer qualquer coisa, que você vai fazer qualquer coisa, prejudicar o próximo, se vingar, fazer isso, aquilo outro, não. A lei de Deus é uma lei que por amor disciplina, doutrina a gente. Cabe dentro de nós a gente cultivar a boa semente e saber que com essa boa semente que vem da palavra de Deus, a gente se policia, a gente mata aquilo que está dentro da gente ali pulsando para fazer o mal. Com a palavra de Deus, a gente combate a nossa própria natureza humana pecaminosa. Sabe por quê? Porque a nossa natureza humana deseja coisas pecaminosas, coisas imediatas, coisas rápidas, soluções aparentemente. Mas essa solução que aparentemente foi apresentada neste mundo, isso pode trazer um prejuízo eterno. Não tem nada neste mundo que seja comparado à tranquilidade e à paz eterna ao lado de Jesus. Então vale a pena a gente perder tudo nessa terra, nessa vida, mas a gente ganhar salvação eterna.
Meus irmãos e minhas irmãs, não é válido se fazer nada, se barganhar nada nessa vida, se prevalecer por coisa deste mundo, quando a gente sabe que quando a gente lê a palavra de Deus, nós mesmos estamos nos condenando, porque a gente está fazendo barganhas da vida de Jesus, da eternidade com Jesus por coisas aparentemente nesse mundo prazerosa, que um dia terá fim, que um dia levará muitos para a ruína eterna. Então deixa hoje, meu irmão, minha irmã, o pecado. Deixa hoje essas promessas, esses conselhos, esse convite que quando você vai ler na palavra de Deus está te condenando, você mesmo está se condenando. Porque quando se a gente tem dúvida do que devemos fazer ou não, bota o joelho no chão, pede a Deus orientação, abre a Bíblia, ainda que não entenda no primeiro momento, pede orientação, Deus me ajuda a eu entender o que é que eu devo fazer isso ou não, o que é que eu quero para a minha vida, Deus, se uma pessoa fizer isso que eu vou fazer agora, se uma pessoa fizer comigo, como é que eu vou me sentir? Então, quando a gente começa a se indagar, começa a se perguntar, se confrontar, a gente vai se auto-melhorando. Porque o que a gente não quer receber, não devemos dar ao nosso próximo. Porque uma coisa, meu irmão, pode ter certeza, que a palavra de Deus nos orienta que quem planta, colhe. Quem planta, colhe, não tem outro jeito. A gente tem a opção agora de escolher o que vai plantar. Mas não tem a opção de dizer, eu não quero receber aquilo que eu plantei lá atrás. Porque é garantido a você e a mim toda a colheita daquilo que nós semeamos. Amém? E aqui está dizendo, ó, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, do versículo 1 a 8, diz assim, ó, cumpre estar atento. Veja que Deus, ele é maravilhoso. Ele está dizendo para mim e para você, bora cumprir, bora ficar atento. Por quê? Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Olha aí. Assim, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como de dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Veja que uma grávida, ela não tem como escapar de parir. Ela precisa botar o bebê para fora, não é verdade? Não pode uma criança ficar retida dentro de uma mulher. Então é dessa mesma forma que a gente não vai escapar da vinda de Jesus Cristo. E nós precisamos estarmos na direção do Espírito Santo, cumprindo o comandamento para que Jesus leve a gente para essa vida eterna. Que ele disse que ia preparar um lugar e ia voltar. E Deus também, ele diz que os olhos dele estão como chamas de fogo sobre toda a terra, para contemplar com cada um de nós. Então, não tem nada meu e nem seu que Deus não esteja enxergando, filmando e gravando no reino espiritual. Então, não tem como a gente esconder nada. E glórias a Deus por isso, porque ele é justiça perfeita. No dia da justiça dele e da ira dele, nós todos precisamos apresentar e cumprir as consequências por tudo que temos feito. Não é verdade? E diz assim no versículo 4, mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vós surpreenda como um ladrão. Então o tempo está aí, de mim, para mim e para você, se limpar e se libertar dos caminhos pecaminosos. Até porque, como filhos de Deus, filho da luz, nós já temos o discernimento, já temos a oportunidade em todos os lugares, todas as esquinas, um louvor, um evangelismo, qualquer pessoa que chegou, qualquer pessoa de Deus, né, que chegou até você apresentando a palavra de Deus, ali já está gravado no reino espiritual que você não é mais ignorante, que eu e você ouvimos a palavra de Deus, ou lemos um dia, né? Aí no versículo 5 diz, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Veja que quando lá, como eu falei, né, em Gênesis, Deus revela que ele fez nós imagem e semelhança dele. Agora, cada um permanece como imagem e semelhança ou se afastou.
né? Aquele que se afastou, Deus ele não vai oprimir, não vai obrigar a estar na presença dele, porque ele deu livre-arbítrio e por amor ele quer que a gente decida a vida que queremos, né? É para a eternidade. Então, essa trajetória que estamos vivendo nesse mundo é uma trajetória de decisão nossa, de reafirmação do que queremos através do nosso livre-arbítrio. Por quê? Muitas vezes é aquilo, né, que eu terminei de dizer, a gente diz assim que não tem lei no mundo, mas a disciplina de Deus é a melhor lei a seguir. A orientação de Deus, da palavra dele, é a melhor e o que vai nos garantir a vida eterna, né? Aí no versículo 6 diz, não durmamos, pois como os demais, vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e o que embebedam, embebedam de noite. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Então está um versículo, um capítulo bem assim objetivo para todos nós decidirmos o caminho da eternidade para todos nós. Amém?